Como poderíamos enfrentar a nossa peregrinação terrena com as suas dificuldades e as suas provas, sem ser regularmente nutridos e iluminados pela palavra de Deus, que ressoa na liturgia? Ao dar continuidade à sua série de catequeses sobre a Santa Missa, o Papa Francisco falou da audiência geral desta quarta-feira, a quarta de 2018, a de número 213, desde o início do seu pontificado, sobre a liturgia da palavra, que é uma parte constitutiva, porque nos reunimos justamente para escutar o que Deus fez e pretende ainda fazer em nós. É uma experiência que avviene indiretta e não per sentito dire. É uma experiência que acontece ao vivo e não por ouvir dizer, explicou o Santo Padre aos fiéis presentes na Praça São Pedro, porque quando na igreja se lê a Sagrada Escritura, é Deus mesmo que fala a seu povo e Cristo, presente na sua palavra, anuncia o Evangelho. O Papa alertou então que muitas vezes, enquanto se lê a palavra de Deus, se fazem comentários sobre como o outro se veste ou se comporta. Ao invés disso, devemos escutar, abrir o coração porque é o próprio Deus que nos fala e não pensar em outras coisas ou em falar de outras coisas. Entenderam? Não acredito que aconteça muito, mas explicarei o que acontece nessa liturgia da palavra. Le pagine della Bibbia cessano di essere uno scritto. As páginas da Bíblia deixam de ser um escrito para tornarem-se palavra viva, pronunciada por Deus. É Deus que, por meio do que se lê, nos fala e interpela a nós que escutamos com fé. Mas para escutar a palavra de Deus, é preciso ter também o coração aberto para receber a palavra no coração. Deus fala, e nós nos colocamos em escuta, para depois colocar em prática o que ouvimos. É muito importante ouvir. Algumas vezes não entendemos bem, porque existem algumas leituras um pouco difíceis. Mas Deus nos fala o mesmo em outro modo, em silêncio, e ouvir a palavra de Deus. Não esqueçam disso. Na missa, quando começam as leituras, ouçamos a palavra de Deus. Alla messa, quando cominciano le letture, ascoltiamo la parola di Dio. Temos necessidade de escutá-lo, enfatizou o Papa. É de fato uma questão de vida. Como bem recorda a incisiva expressão, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nesse sentido, falamos da liturgia da palavra como da mesa que o Senhor prepara para alimentar a nossa vida espiritual. A mesa litúrgica é abundante. Abre mais largamente os tesouros da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, porque neles é anunciado pela Igreja o único e idêntico mistério de Cristo. Pensiamo alla ricchezza delle letture bibliche offerte dai 3 cicli domenicali. Pensemos na riqueza das leituras bíblicas oferecidas pelos 3 ciclos dominicais que, à luz dos evangelhos sinóticos, nos acompanham no decorrer do ano litúrgico. Uma grande riqueza. O Papa chamou atenção para a importância do Salmo responsorial, cuja função é favorecer a meditação do que foi escutado na leitura que o precede. È bene che il Salmo sia valorizzato con canto. É bom que o Salmo seja valorizado com o canto, ao menos do refrão, observou Francisco, acrescentando que também as leituras dos dias feriais constituem um grande nutrimento para a vida cristã. O Santo Padre explicou então que as leituras da missa, variadamente ordenadas segundo as diferentes tradições do Oriente e Ocidente, estão contidas nos lecionários. La proclamazione liturgica delle medesime letture con i canti. A proclamação litúrgica das mesmas leituras, com os cantos deduzidos da Sagrada Escritura, exprime e favorece a comunhão eclesial, acompanhando o caminho de todos e de cada um. Nesse sentido, explica, se entende por que escolhas subjetivas, como a omissão de leituras e a sua substituição com textos não bíblicos, são proibidas. Sostituire quella parola con altre cose impoveriscono e compromettono il dialogo tra Dio e il suo popolo in preghiera. Isso, de fato, empobrece e compromete o diálogo entre Deus e o seu povo em oração. Pelo contrário, a dignidade do ambão e o uso do lecionário, a disponibilidade de bons leitores e salmistas. Mas busquem bons leitores, aqueles que saibam ler.
não aqueles que leem e não se entende nada. É assim. Bons leitores devem se preparar e ensaiar antes da missa para ler bem. Isso cria um clima de silêncio receptivo. E questo crea un clima di silenzio recettivo. A palavra do Senhor é uma ajuda indispensável para não nos perdermos. Nos nutre e nos ilumina, nos ajudando assim a enfrentarmos as dificuldades e as provas de nossa peregrinação terrena. Mas não basta ouvir com os ouvidos, sem acolher no coração a semente da divina palavra, permitindo a ela de dar fruto. L'azione dello Spirito Santo, che rende efficace la risposta, ha bisogno di cuori che si lascino. A ação do Espírito que torna eficaz a resposta tem necessidade de corações que se deixem trabalhar e cultivar, de modo que aquilo que é ouvido na missa passe para a vida cotidiana, segundo a advertência do apóstolo Tiago. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. La parola di Dio fa un cammino dentro di noi. A palavra de Deus faz um caminho dentro de nós. A escutamos com os ouvidos. Passa pelo coração. Não permanece nos ouvidos. Deve ir ao coração. E do coração passa às mãos. Às boas obras. Esse é o percurso que faz a palavra de Deus. Dos ouvidos ao coração e às mãos. Aprendamos estas coisas. Obrigado.